salve torcedor rubro-negro. No vídeo de hoje eu trago o assunto que os apresentadores da Jovem Pan Esporte falam sobre Vidal e o técnico Jorge Sampaoli, mas antes de ir é muito importante que você faça sua inscrição e deixe seu like e créditos à Jovem Pan Esportes. É brabo, a esposa dele nas redes sociais, dizendo que um mau treinador tinha gerado a saída do Vidal do Flamengo. E aí, vamos mostrar aqui o que o Vidal falou? Né? A gente tem arte ou tem a sonora ou não? Então vamos colocar aí a arte, né? O Vidal, ele fala o seguinte: me sinto muito feliz de jogar. Sempre estive preparado. Somente tive um treinador, um perdedor, que não sabe apreciar os jogadores, mas ficou para trás. Acredito que a decisão que tomei foi a melhor. Quando estava no Flamengo, a equipe mais difícil de jogar contra sempre foi o Atlético. Olha aí, é o Vidal falando da grandeza do Atlético Paranaense e chamando o Sampaoli de perdedor, né? O Sampaoli que realmente vencedor ele ainda não é. Ele venceu a Copa América e só. Com a seleção do Chile do Vidal. Com a seleção do Chile do Vidal. Ele venceu uma Copa América onde ninguém acreditava que o Chile fosse ser campeão. O Chile nunca foi campeão de uma Copa América antes. E o Sampaoli fez essa seleção campeã. Mas depois ganhou ali um campeonato mineiro, pelo Atlético Mineiro. E uma Sul-Americana, eu acho, que pela Universidade do Chile. Isso mesmo. Pela Universidade do Chile. Realmente ele não é um treinador tão vencedor. Mas mostra que o Vidal sai brabo, hein? Sai brabo do Flamengo aí com o Sampaoli. É normal, né? É normal o jogador, quando ele tem um baita nome como o Vidal e não recebe muitas chances, desabafar quando sai. Agora, ele diz que ele não aprecia os jogadores. Será que é uma forma de falar? Ele não tem uma relação humana? Com ele é futebol, treino e quem jogar bem vai jogar? Será que seria isso? Ele colocou o Vidal pra jogar no primeiro jogo. A gente até falou, né? São entre amigos e tal. Lembra que ele colocou Marinho e tal, e viu que não dava e dispensou. Todos os jogos que eu vi do Flamengo, o Vidal, quando entrou, não foi grande coisa. Nem sombra daquele Vidal espetacular. A torcida pedia, pelo amor de Deus, pra tirar. Então, e aí não tinha jeito. Eu acho que qualquer treinador que tivesse... Vou ter que te cortar. Estamos voltando. Adora, né? Voltando pra rádio. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, o Flávio Prado falando aí sobre essa declaração do Vidal contra o Sampaoli. Então, toda vez que a gente viu o Vidal jogar no Flamengo, ele não foi o mesmo jogador espetacular que a gente está acostumado a ver na Europa e tal, na própria seleção do Chile. O torcedor do Flamengo, no modo geral, estava decepcionado com o Vidal. O Vidal forçou a barra para o Flamengo. Logicamente é um jogador já em fim de carreira, senão não estaria jogando futebol brasileiro. E me pareceu que o Sampaoli fez o que tinha que fazer. O jogador não estava acompanhando o ritmo de jogo. Mas longe de mim querer defender a figura de Sampaoli, de cuja qual não tenho nenhuma boa informação, como figura, né? No Santos, essas coisas e tal. Então não estou defendendo o Sampaoli. Nesse caso especificamente, me pareceu que o Vidal não jogou a bola que deveria jogar. Agora, se ele esculhambou o Sampaoli, se ele não se davam bem, aí eles que se entendem, porque realmente não dá para defender o Sampaoli com as informações que a gente tem dele extra futebol. Não, o Vidal. Tô falando. Não dá para defender o Sampaoli pelas informações que a gente tem sobre ele nos contatos que ele tem nos clubes de futebol. Nesse caso especificamente, me parece que ele fez o que tinha que ser feito com um jogador que não estava rendendo tudo o que podia. É só o que dá pra gente falar. Fora isso, defender o Sampaoli realmente não é uma coisa que me apetece muito. Por quê? Porque as informações que a gente tem dele é que realmente ele é um cara... né, que não... De relacionamento difícil. Péssimo, não é difícil, péssimo. O Serginho Chulapa chegou a falar que encheu ele de porradas se encontrasse com ele na rua. É sério? Falou. Se eu encontrar com ele, eu vou meter ele. Trabalhou com ele aonde? No Santos, ele não conseguiu trabalhar, ele afastou, não deixava os ex-jogadores chegarem perto. Não é ex-jogador que ia lá para futebol, ex-jogador que trabalhava na comissão técnica. Então ele deixou uma péssima imagem para as pessoas do Santos, que eu tenho o maior carinho e tal. Entre a palavra do Serginho Chulapa e o Sampaoli, é claro que eu acredito no Serginho Chulapa, que não é. O Chulapa também é polêmico, é. Ele não é doce, mas ele é um cara que a gente sabe que ele separa bem as coisas, né? Então, entre o Serginho Chulapa e o Sampaoli, obviamente, Serginho Chulapa 100-0. E as informações, e não só do Serginho Chulapa, né? De muita gente lá eu já escutei de muita gente no Atlético Mineiro que ele é marrento. Que ele é marrento. É uma figura que não merece nenhum tipo de defesa e não terá minha. Só que nesse caso, me parece que ele fez o normal. O Vidal estava abaixo do que podia jogar.
O Marinho nem deveria ter ido pro Flamengo, ele tirou os 2 jogadores. Então, Mas tem isso também, né? Zé, Vanderlei. O que importa pro clube é se ele faz o time jogar ou não. Isso. Não interessa se ele é bonzinho, se ele não é. Não, mas a gente não, eu acho, né? A gente não pode entender que é defeito o cara ser bonzinho, que é defeito o cara ter a linha, por exemplo, do Dorival Júnior, que foi citado como um bombeiro aqui. Tá certo? Várias vezes. Tá um inferno, lá chega um cara bombeiro para tranquilizar e tal. Mas ele é bom nisso. É bom em dar um pouco de paz para o ambiente, mas é uma droga como profissional. No caso do Dorival, tá muito claro que não é isso. Ele tem uma qualidade. Para ser bom não precisa ser mal educado. Isso, é isso que eu estou dizendo. Porque senão pode. Desrespeitoso. Isso. Porque senão pode ficar a sensação de que o cara que é um conciliador é algo negativo. E eu não vejo, eu pelo menos não vejo dessa maneira. Então, se ele é um grosso, o São Paulo é um grosso, esse é um defeito do São Paulo, na minha visão. Não é uma virtude. É possível, sim, ele ser um cara, digamos assim, tratável e fazer um time jogar futebol. É possível, né? As informações que se tem é que o cara que transformou o Flamengo numa orquestra sinfônica de Milão, o Jorge Jesus, ele era um cara, digamos, intenso, que é uma palavra muito usada pelo São Paulo, intenso, com a bola rolando, era grosso até nos recados todos que eles compreendiam, mas não era um cara que não era tratável quando o jogo acabava. O caso do Fernando Diniz. Com bola rolando, ele xinga, não sei o quê, mas é um cara absolutamente amável, trata bem os caras. Então, é isso. Agora, como eu não sei qual é a relação próxima, como foi a relação no bastidor entre o Vidal e o São Paulo, eu não posso me aprofundar na conversa. Eu só acho o seguinte, ninguém dá esse cacete saindo se ele não está de alguma maneira incomodado ou se sentiu incomodado. Então, o São Paulo foi perguntado a respeito pela assessoria do Flamengo e ele disse que não falaria a respeito porque ele não quer esticar o assunto. Tá perfeito, morreu o assunto, acabou. É isso. Agora, vale a gente deixar claro, antes de fechar o programa, que o Vidal, dos 5 primeiros jogos do Sampaoli como treinador do Flamengo, o Vidal foi titular em 4. Dos 5 primeiros jogos do Sampaoli como treinador do Flamengo, o Vidal foi titular em 4. Por quê? Provavelmente porque o Vidal jogou com ele na Copa América, ele tinha confiança, gostava do jogador. Foram os jogos contra o Alcas, Nublense, ambos pela Libertadores, Internacional pelo Brasileirão e Botafogo pelo Brasileirão. Esses 4 jogos, dos 5 primeiros do Sampaoli, em 4 o Vidal foi titular. Então, realmente, teve uma tentativa ali do Sampaoli de colocar o Vidal como um dos seus principais jogadores e vai ver, não rendeu exatamente o que o Sampaoli esperava do volante, que foi volante titularíssimo dele na Copa América de 2019. Não me engano. 2014, a Copa América que o Chile foi campeão. Não lembro, mas ele era capitão do time. Foi campeão em 2015. Então, ele era capitão do time. Né? Então, a gente vai finalizando mais um Bate-Pronto, agradecendo a sua audiência, lembrando que amanhã tem jogo do Corinthians, né? A gente vai ter canelada, provavelmente depois do jogo. E amanhã tem Bate-Pronto também, a partir de 12h. Você que gosta do nosso debate, 12h amanhã, já liga seu YouTube na